Sejam muito bem-vindos a esse nosso programa Tricetados nessa nova casa, que é a TV Diário, canal 27.1 e canal 78 NET. Hoje eu agradeço ao Estúdio App Salão de Beleza, na figura da Carla Makeup 91 e a New Closet Store pelo look. O meu entrevistado de hoje é ninguém menos que o companheiro da minha vida. Seu nome, Jorge Pinho. Obrigada, amor, por ter feito essa surpresa de ser o primeiro entrevistado nesse novo programa, nessa nova casa, nesse novo cenário. Conta um pouquinho, para quem não te conhece, um pouco da tua história, da tua trajetória. Boa noite. Obrigado, meu amor, por esse convite especial de estar aqui nessa sua estreia na TV Record News. É uma honra para mim poder ser o primeiro entrevistado aqui nessa casa, uma casa de pessoas amigas. O Ciro, muito amigo, nos aceitou o seu programa, que para mim tem se tornado um orgulho ver você desempenhar tão bem, estudando, se dedicando. Trícia faz cursos e mais cursos, se prepara constantemente para estar aqui. E estou aqui para contribuir. Vamos falar um pouco da minha trajetória de vida, do que eu fiz. Estou à disposição para trazer um pouco da minha contribuição para o seu programa. Então vamos lá. Eu vou começar contando como eu te conheci, né? Porque senão a gente vai ficar aqui, você falando de mim, eu falando de você. Eu te conheci como professor de francês da Aliança Francesa e você estudava direito naquele momento. E aí você se formou advogado e logo em seguida prestou concurso para a Procuradoria-Geral do Estado. Perfeito. E aí? Sim, eu me formei, nós nos conhecemos, Trícia era minha aluna na Aliança Francesa, mas foi muito tempo atrás. E logo depois, alguns anos mais tarde, me formei em 1986, colei grau, e fiz logo em seguida o concurso para procurador do Estado. Com 21 anos, eu passei no concurso, fui nomeado em 1988, no dia 30 de setembro, 6 dias antes da Constituição de 1988. Olha que bacana. E fiz uma carreira dentro da Procuradoria, tendo exercido várias funções, né? Fui chefe da Procuradoria Administrativa, do que eu me orgulho muito, uma procuradoria que tem uma atuação na Procuradoria-Geral do Estado que é muito transversal, porque ela lida com todos os segmentos do Estado, com todas as secretarias e órgãos que precisam de um aconselhamento na parte de licitações, contratos, que é o coração que faz movimentar todo o Estado, tem contato com a Procuradoria Administrativa. A Procuradoria Administrativa é aquela que auxilia em todas as obras, todas as compras, tudo onde o governo precisa para fazer a infraestrutura, para colocar o que você precisa para você, a Procuradoria que auxilia na legalidade desses atos, né? Exatamente, no controle da legalidade dos atos da administração. Mas a Procuradoria-Geral do Estado tem várias especializadas. Procuradoria Judicial Comum, que foi a tua segunda lotação, Procuradoria do Pessoal Temporário, que eu também trabalhei, Procuradoria Fiscal, que hoje está dividida em contencioso tributário, várias outras especializadas, uma Procuradoria que cuida do patrimônio imobiliário do Estado, enfim, em todos os segmentos do Estado do Amazonas em que há demandas que envolvem o direito, a Procuradoria-Geral do Estado está dando o suporte e o apoio, com profissionais de uma competência que chamam a atenção no meio jurídico do Estado do Amazonas. Gente, para simplificar um pouco para vocês, o procurador do Estado, ele é o advogado do Estado que defende os interesses no Estado. O procurador do Estado, ele pode estar lotado em diversas procuradorias que são divididas. Então, por exemplo, você que tem um problema com
um concurso público, existe uma procuradoria especializada para analisar essas causas, fazer a defesa do Estado. Você que é um servidor temporário, existe uma outra procuradoria para isso, para cuidar dos recursos do ICMS que você paga ao adquirir um bem. Existe uma procuradoria para isso, para fazer a cobrança dos ICMS, do IPVA, de todos os tributos que não foram recebidos. Também existe uma procuradoria para isso. Existe uma procuradoria para fiscalizar as obras, para fiscalizar as compras, para fiscalizar tudo o que o Estado gasta com os recursos que vocês, contribuintes, contribuíram com o Estado, certo? Não é bem uma fiscalização, é um auxílio no controle, não é? A fiscalização fica para o Tribunal de Contas, fica para a Auditoria Geral da Auditoria do Estado, mas é a orientação jurídica na elaboração desses atos. Sim, e na prática desses atos, né? Mas, enfim, a especialização das áreas na Procuradoria é uma necessidade para que nós tenhamos profissionais mais qualificados, né, no desempenho das suas atribuições. Muitas pessoas têm dúvida sobre o fato de o procurador não ser um advogado ou ser um advogado. O procurador, ao contrário do promotor, né, que é o procurador de justiça, o procurador do Estado, ele pode e precisa ser advogado. Ele precisa ter advogado para ele prestar um concurso, para ele poder advogar a favor do nosso Estado. Sim, um dos requisitos para o ingresso na carreira é estar inscrito na Ordem dos Advogados. Então, nós somos advogados públicos, mas advogados. E com uma peculiaridade no caso da Procuradoria-Geral do Estado, que é o fato de podermos advogar na esfera privada. Em causas que não envolvam a Fazenda Pública do Estado do Amazonas, o Procurador do Estado pode litigar. Pode litigar, inclusive, contra a Fazenda Municipal ou contra a União. Só não pode entrar com processos para clientes particulares contra o Estado do Amazonas, que é o ente que o remunera, que paga a sua remuneração. Então, é óbvio, o Procurador do Estado, ele é um advogado público e ele pode ser um advogado privado. Ele só não pode advogar contra o Estado, que é muito lógico, né? Perfeito. Mas vamos lá. Saiu da Universidade Federal do Amazonas, ingressou na Procuradoria, chefiou várias especializadas. Fui subprocurador-geral do Estado em 1997. Mas antes não passou pela Casa Civil? Sim, antes disso eu estive como subchefe da Casa Técnico-Legislativo da Casa Civil e depois, logo depois disso, eu fui ser, em setembro de 1997, eu fui ser subprocurador-geral do Estado pela primeira vez. Depois essa tua experiência como subprocurador-geral do Estado, você passou a ser procurador-geral do Estado. Então, você atravessou, como procurador-geral do Estado, vários governos no Estado do Amazonas, né? Dessa tua experiência com vários governadores advogando a favor do Estado, tem alguma recordação que você tenha de um momento emocionante na defesa do Estado do Amazonas? Sim, tivemos causas no Supremo Tribunal Federal defendendo a Zona Franca de Manaus, mas assim, a coisa que dá mais satisfação para quem exerce, para quem está no governo, auxiliando o governo, seja como Procurador-Geral do Estado, seja como secretário, é fazer as entregas dos serviços e dos equipamentos à população. Quando a gente sente que e logo a Procuradoria, né, que trabalha na arrecadação, auxiliando a arrecadar recursos, para que esses recursos sejam investidos e aplicados em equipamentos, em serviços públicos de qualidade. Isso deixa a gente... Eu me lembro, assim, de um momento da nossa vida que, quando a gente foi inaugurar o hospital Dr. Farjardo, o governo amazoniano Mendes, ele tinha feito um pacote gigante... Em 2000? 2000, tinha feito um pacote gigante de obras e nós estávamos ali em vias de inaugurar o Hospital Dr. Farjardo. E eu fui visitar o amazonino nesse dia em casa, cedo, porque eu ia viajar nesse dia, inclusive. E
e eu não ia poder estar na inauguração. E eu cheguei lá com ele e disse assim, governador, hoje é um grande dia, né? Hoje é um dia muito feliz. Ele olhou para mim e disse, por quê? Acho que ele não estava se tocando muito no momento. E eu disse, porque hoje, governador, nós vamos entregar um hospital que era um escombro, que era uma ruína, que nós transformamos num lindo hospital infantil, que vai cuidar de crianças, que vai atender crianças doentes, enfim. É uma felicidade a gente poder saber que está levando saúde para essa parte da população. E aí eu viajei e as pessoas me contaram que ele, quando foi inaugurar, ele estava tão empolgado que ele fez um discurso belíssimo, que estava com um astral altíssimo. Um grande orador, né? Era um grande orador. E assim, e se tocou disso que é o nosso papel, quando a gente está fazendo essas entregas para a população, isso enche o nosso coração. Gente, para quem não sabe, não tem idade suficiente para saber, o Hospital Infantil Dr. Fajardo, ele era um prédio que foi destinado, por doação de um particular, a servir como hospital infantil. Só que durante anos ele ficou praticamente em ruínas. Nós tínhamos o pronto-socorro da criança, nós tínhamos o Instituto da Criança ICAM, mas o Dr. Fajardo era um prédio que nenhum governo, naquele momento, até aquele momento, aceitava enfrentar uma obra dessa magnitude. E aí nós temos um grande pacote de obras na área da saúde, quando se cria os CAICs, os CAIMs, Sim. Que inclui também o Dr. Fajardo, e o Dr. Fajardo ficou pronto e entregue para a população nesse momento, né? Sim, sim. E para quem trabalha viabilizando essas coisas acontecerem, não existe maior satisfação do que ver ser entregue ao público, ao povo que contribuiu com o Estado, aquilo que o povo tanto precisa, né? Eu vou pedir um minutinho de intervalo comercial e a gente volta já já com Jorge Pinho, advogado e ex-procurador-geral do Estado do Amazonas. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. É um Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui nessa entrevista com um advogado e ex-procurador-geral do Estado, Jorge Pinho. Jorge, nós conversávamos a respeito da satisfação da entrega da obra do Hospital Infantil Dr. Fajardo, lá no governo amazonino, lá nos anos 2000. Mas eu me recordo que nesse momento também, antes da gente falar de momentos mais recentes, foi o momento da construção da maternidade Ana Braga. E essa é uma história que eu muito me recordo com alegria, né? Sim. Como é que foram o momento de início das obras da maternidade Ana Braga? Uma das funções da Procuradoria, por exemplo, é viabilizar os imóveis e os terrenos onde serão construídas as obras, né? Quando o terreno é próprio do Estado, é muito simples, né? A gente basta entregar o imóvel para a construção, ou no caso de uma reforma. Mas no caso da Ana Braga, se tratava de uma desapropriação. E nós movemos o terreno era de um particular. O terreno pertencia a um particular e ele ia ser expropriado pelo Estado, com indenização, claro.
e para fins de construção da maternidade. Só que nós estávamos já com o início, já tínhamos lançado o decreto, já tínhamos pedido a emissão de posse na área e tudo, e o construtor me procura na Procuradoria-Geral do Estado e diz: doutor, o proprietário do imóvel expulsou o nosso pessoal de dentro do imóvel e ele não está querendo deixar construir lá, enfim, quer receber a indenização dele na hora e tudo mais. Então, criou um impasse, né? E nós estávamos, nesse momento, com um processo na Justiça, nós tínhamos um oficial de Justiça para cumprir o mandado, e isso acontece na nossa vida no momento em que nós estávamos tentando ter filhos. Nós tínhamos dificuldades em ter filhos e para mim aquilo me tocou muito fortemente, né? Eu digo, puxa vida, uma maternidade, um local onde vai nascer gente. Servir ao povo já toca muito, mas servir ao povo num momento de fragilidade. Numa situação dessa. E aí eu chamei o oficial de justiça, pedi reforço policial e fui lá. Era uma época dessa de chuva, era uma tarde assim chuvosa. Pediu reforço policial, diga de quem? Secretário de Segurança era ninguém menos que o saudoso Klinger Costa. Pedimos o reforço. E, assim, naquele dia era uma tarde chuvosa e eu tive que ir lá, debaixo de chuva, entrei, sujei os sapatos lá dentro do terreno. Voltou aí, cheio de lama. De lama, mas eu conversei com o proprietário e disse: olha, meu amigo, não tem jeito. Não foi assim, né? Não foi educado dessa maneira. Chegou... cercado de lama e disse para o proprietário: olha, é o seguinte, o seu problema você vai resolver na justiça, mas aqui vai ser uma maternidade, aqui vai nascer criança e eu não saio daqui enquanto essas máquinas não começarem a trabalhar. E aí conseguimos dar cumprimento e hoje está lá. E foi uma grande alegria a inauguração da maternidade Ana Braga. Já foi inaugurada no governo Eduardo Braga, não é? Mas uma grande obra e com certeza contribuiu para muita gente, né? Mas que foi uma história muito engraçada de como essas obras foram iniciadas. E nós teríamos vários, né? Vários momentos desses para relatar. Mas eu acho que o grande desafio da tua carreira talvez tenha sido a tua última vez como Procurador-Geral do Estado, já durante a pandemia. Sim, assim, é impressionante, né? Essa última vez como Procurador-Geral, eu tive que parar um pouco pela língua. Eu já tinha prometido para mim mesmo que eu não seria mais Procurador-Geral do Estado, porque eu sentia que já tinha esgotado o meu tempo e não estava mais... Estava cuidando da advocacia privada e não queria saber de comando na Procuradoria, enfim. E comecei a receber convites do governador Wilson, vieram vários convites e em um determinado momento veio uma pessoa muito próxima, amiga, e me pediu para ir conversar com ele. Fomos, conversamos e eu entrei no governo Wilson Lima, que para mim foi uma grande surpresa, né? Pessoalmente, eu tive uma relação excelente com o governador, foi um espaço muito, muito bacana de trabalho. E tem essas providências da vida. Eu tive, assim, eu diria que momentos muito cruciantes da Procuradoria. Eu estive no comando da Procuradoria em momentos muito difíceis. E essa última vez, né, não foi diferente. Não foi diferente, não. Foi diferente. Foi uma prova de fogo. Foi muito pior. Que eu acho que você foi escolhido por Deus pela experiência e a paciência para estar lá naquele momento, né? Porque eu me recordo que existia um problema na saúde. Sim. Quando eu assumi em agosto de 2019, o governo estava numa crise muito complexa de problemas da saúde. Com as terceirizadas. Com as terceirizadas, alegações de que não tinham os pagamentos, que estavam em atraso, com técnicos de enfermagem sem receber. E vocês tiveram tempo... Foi assim, o tempo exato. Essas coisas impressionantes. Eu, pela experiência, eu decidi, conversei com o governador e orientei a ele que a melhor solução para a gente resolver o problema com os técnicos de enfermagem seria nós colocarmos os 3.000 técnicos de enfermagem terceirizados,
que eles viessem para o regime temporário. Nós tínhamos um déficit muito grande. Isso porque é uma questão de gestão dos recursos do Estado. O que acontece? Os recursos da Folha, o Estado consegue pagar com regularidade. O Estado do Amazonas é um Estado sui generis, é um dos poucos estados da Federação que mantém os pagamentos da Folha em dias. Já os fornecedores, eles, por vezes, encontram dificuldades em receber, exatamente porque você, quando está fazendo gestão de recursos públicos, você tem prioridades que têm que ser acolhidas ali. E a Folha é uma delas. Então, eu disse, governador, é muito mais fácil pegar esse pessoal, que é mão de obra, colocar aqui no regime temporário, que é um regime que a gente tem, e nós estávamos com uma lei... Trazer para dentro da folha de pagamento do Estado. Exatamente. E aí, nós estávamos com uma lei delegada, que é uma lei que autoriza que o governador altere a legislação por ato próprio dele. Fizemos uma alteração na lei de regime temporário e trouxemos essas 3.000 pessoas para dentro da Folha. Isso foi se concretizar. Isso é uma operação complexa, porque tivemos que pegar as pessoas que já estavam no sistema e trazer aqui para dentro da Folha. E foi uma água na fervura na crise da saúde. Em dezembro, as pessoas já estavam todas contratadas no regime temporário, a coisa... E logo em seguida, a partir de fevereiro, março, começa a pandemia. E aí, eu que sofri, tive hospitalizado com Covid, vi quem são as pessoas que cuidam da gente, que são exatamente esses técnicos de enfermagem, o caos que seria estar trabalhando num momento em que essas pessoas não estariam recebendo, arriscando suas vidas e correndo o risco de não receber com regularidade seus salários. Então, essa possibilidade, eu acho que tranquilizou muito o processo da pandemia. E eu acho que, às vezes, Deus usa a gente como instrumentos, né? Sim. Talvez o fato da experiência, né, de muitos anos trabalhando no Estado, a solução talvez fosse mais rápida, né? E viesse no tempo certo para que a gente conseguisse transformar o que poderia ter sido um caos pior numa coisa mais equilibrada. É lógico que as nossas variantes amazônicas foram terríveis, é lógico que houve um colapso do sistema de saúde privado, mas o serviço de saúde pública, ele não parou. Sim. Embora todos os hospitais privados tenham parado no início de janeiro de 2021, os serviços públicos continuaram funcionando. Aí fizemos a ampliação da rede com a requisição do Hospital Newton Lins. A requisição do Hospital Newton Lins. Enfim, foram tudo que se podia fazer em termos de uma participação do Estado. E assim, tem histórias que eu estava dentro de hospital e eu vi isso. Histórias de pessoas que queriam, às vezes, se internar num hospital privado com dinheiro, tendo dinheiro para... E que não havia leito. E que foi ser atendido no serviço público, porque é onde havia leito para ser atendido. Aonde então, havia leito, não, aonde se dava o jeito. Onde se conseguia atender e fazer alguma coisa. E, aliás, no Brasil inteiro, né, diga-se de passagem, o SUS, apesar das críticas que se tem ao modelo e tudo mais, é um modelo que ainda responde e que ainda dá... O SUS se mostrou fundamental. Precisa de ajustes, precisa de mais especialização na gestão, mas eu digo nacionalmente, inclusive, né? Nós temos estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que nós sabemos que tem um sistema caótico de saúde, mas o pouco que se tem ainda... não dá para comparar. Nem se compara, as pessoas não têm a menor ideia do que As pessoas não conhecendo outros estados não têm ideia de quanto o estado do Amazonas, embora possa não ser o modelo ideal de estado, mas assim, em meio àquele caos... Sim, né? O quanto se fez e o quanto se faz, né? O Estado, os serviços de saúde do Estado não pararam. Sim. E isso é assim, de novo, e a Procuradoria se insere exatamente nesse contexto, né? Viabilizando juridicamente as necessidades, ajudando com a arrecadação, encontrando soluções técnicas desse tipo, soluções jurídicas para problemas complexos, né? E sempre disposta, né? Tem uma equipe muito proativa lá, pessoas da melhor qualidade, temos enfim, jovens brilhantes hoje que comandam a Procuradoria, que
que estão lá cuidando do que eu posso dizer, cuidando do nosso legado, do que a gente deixou e plantou lá com eles. Jorge, eu acho que quando a gente passa por momentos desses, a gente consegue refletir e vem à nossa cabeça, nesse momento, a explicação por que motivo nós decidimos escolher essa profissão, né? Sim, uma coisa, faz tudo valer a pena. Faz valer a pena. E fazer algo que você ama, que você gosta de fazer. Né? Eu disse lá, tinha dito no passado que eu não queria mais ser procurador-geral do Estado. Hoje eu já não digo mais isso. Ah, não? Não, porque é o que eu amo fazer mesmo. Eu gosto de advogar, eu gosto da procuradoria. Então, até para não ter que dizer o que eu digo, hoje em dia eu estou aberto. Não ficar sem vergonha. Para não ficar sem vergonha, eu estou aberto. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas que eu gosto muito. Eu acho que é uma função. E o que eu sempre digo para os nossos filhos, procure fazer alguma coisa na sua vida que você ama fazer, uma coisa que você tem paixão por fazer, porque você vai fazer vários dias da sua vida, você vai fazer durante muito tempo, e só algo que você ame muito fazer vale a pena. Dinheiro é consequência. Você faz o seu trabalho bem feito, você faz com qualidade, o dinheiro vem. Agora, fazer uma coisa só pelo dinheiro, sem amar aquilo que você faz, aquele dinheiro vira um veneno, aquilo vira uma doença na sua vida e você Às vezes eu digo para as crianças, né? Um pipoqueiro feliz ainda é muito mais bem sucedido do que um médico frustrado. Não sei se eu posso falar, mas um grande empresário do Amazonas, do ramo de refrigerantes e bebidas, não vou dizer o nome, ele se apresentava como, muito prazer, fulano de tal, refresqueiro. O que quer dizer isso? Ele vendia refresco, né? Mas ele era o maior industrial de bebidas do Amazonas, né? Essa entrevista está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais esse momento aqui nosso, nessa primeira gravação na nova casa, nessa nossa estreia, e dizer que eu tenho muito orgulho da tua trajetória, aprendi muito através de você, né? Principalmente a me importar com o próximo, a como poder ajudar. E você sabe o quanto você me deu mecanismos através dos contatos que você me deu em Secretaria de Saúde, nos meus grupos de caridade, de poder estar em casa durante a sua internação, ajudando ao próximo, sempre com a esperança de que você voltaria para casa, mas enquanto você não voltasse, eu estaria tentando ajudar com oxigênio, com transferências, com roupas que eu costurei de proteção individual para médicos, profissionais de enfermagem, máscaras, e inclusive para coveiros naquele momento, né? Então, muito obrigada, meu amor, por todos os ensinamentos ao longo da minha adolescência, da minha maturidade. Eu só tenho a dizer o seguinte, que os iguais se aproximam, os diferentes se repelem. Trícia e eu somos realmente almas gêmeas, nós somos muito parecidos nesse ponto. Não é? Então, assim, ela me ajudou e me inspira todos os dias a ser um homem melhor, a ser um bom pai, a ser um bom amigo, um bom profissional, uma pessoa que as pessoas podem confiar e podem ter respeito, de saber que eu vou estar fazendo o meu melhor sempre possível para ajudar a humanidade. Me tornar um ser humano melhor é o meu objetivo na vida. Obrigada, meu amor. Obrigado, amigo. E com isso eu termino esse programa aqui na TV Diário, Record News Manaus, com o ex-procurador-geral do Estado, Jorge Henrique de Freitas Pinho.